O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? As suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus viveu boa parte da sua vida em Nazaré. Nazaré é sua terra. Ele só não nasceu ali. Seus pais foram a Belém, mas depois ele voltou, cresceu, e ele era de fato Jesus de Nazaré. Porque desde criança, menino, adolescente, jovem, ele só saiu de Nazaré quando começou sua vida pública e foi morar em Cafarnaum, e se dirigindo à região da Galileia, foi partindo dali que ele saía para pregar o Evangelho. Mas ele voltou à sua terra, ele voltou à sua casa, porque um profeta tem que pregar na sua casa, um profeta tem que ser profeta na sua terra. Aquilo que Jesus está exclamando, lamentando, é o que não é para ser. Um profeta só não é estimado em sua casa, em sua pátria, em seu lar. Mas um profeta tem que ser profeta na sua casa. Um profeta tem que ser profeta no seu lar. E por isso que Jesus voltou a Nazaré. É por isso que ele voltou a Nazaré e ali na sinagoga ele pregou o Evangelho. É verdade que ele não foi bem recebido. É verdade que ele não foi bem acolhido. É verdade que a sua própria casa, os seus parentes, aqueles que o viram crescer, o trataram com desdém. E foi por causa disso que eles não viram milagres, que eles não viram a graça, que eles não tocaram na unção de Jesus. Porque os parentes só ficaram com Jesus de Nazaré e não olharam para Jesus, o Cristo, aquele que era o ungido de Deus. E aí pararam na humanidade dele, naquele que eles conheciam. Então era só mais um. Desculpa. Muitas vezes isso acontece conosco também, porque nós não valorizamos os profetas da casa. Nós não valorizamos os profetas que estão no meio de nós. Primeira coisa que eu preciso dizer: pai, você precisa ser profeta na sua casa, pai. Mamãe, você precisa ser profetisa na sua casa, mamãe. Aí na sua família. Sim, pode ser que os seus não acolham, mas você não pode deixar de ser. Pode ser que muitos apenas te olhem do jeito muito comum, do jeito muito normal, mas você não pode deixar de ser. E até eu digo, muitas vezes a gente prefere ser profeta no mundo, porque o mundo acolhe, e não vamos ser profeta em nossa casa. Mas é a nossa casa que precisa, em primeiro lugar, da nossa profecia. E Jesus sabia disto. E Jesus sabia que os seus precisavam.
E por isso ele voltou aos seus. Apesar do desprezo, do não acolhimento, de não ser recebido, mas lá ele foi. Por favor, não desista da sua casa. Não desista da sua família. Eu vejo às vezes minhas irmãs, legionárias de Maria, apostolado da oração, os grupos de oração que nós temos, fazem grupo de oração em tudo quanto é lugar, mas não tem grupo de oração em casa. Rezam com o povo, maravilha. Agora que a gente está tendo a oportunidade de estar mais em casa, não se reza em casa. Que ruim isso. Que má notícia é essa? Quando é que a sua casa se reúne para rezar? Quando é que a sua casa se colocam todos juntos na presença do Senhor? Uma casa que é uma casa de Deus, como era a casa de Nazaré, quando era Jesus, Maria e José. Nessa idade, quando começa o ministério público, Jesus já adulto, ele parte para outras missões. Mas ele orava primeiro com a sua casa, com seu pai, com a sua mãe. A casa de Nazaré era uma casa de oração. Foi ali que o coração desse menino foi fecundado. Foi ali que aquela família cresceu como uma família de Deus. Então eu não posso querer imaginar que a sua casa seja diferente, não. É preciso que a gente volte. É preciso que a gente realmente busque aquilo que é essencial. E eu vejo que muitas vezes nossas casas e famílias não têm tempo para a oração. E não é tempo não. Não tem a prioridade mesmo. Porque tempo é a gente que faz. Desculpa. Uma família cristã se reúne em volta de uma mesa para comer e não rezam juntos. A televisão está ligada, o outro está com o celular na mão, o outro está na outra ocupação e não vivem a comunhão em volta da mesa. Parece que até um sinal da cruz é pesado fazer. Rezar um Pai Nosso parece que vai matar a pessoa. Mas por que você que é pai, lá na sua casa, você não estabelece com a sua família que pelo menos uma vez por semana tem que ter oração da família? Esses dias eu conversei com um pai que me ligou, disse: pai, você tem que ser o pai da casa. E não importa se os filhos gostam ou não gostam, mas é importante que você coloque pelo menos uma vez por semana a família se reunir em torno do Senhor. Porque se você esmoreceu, porque se você agora quer ser apenas amiguinho dos seus filhos, quer só passar a mão na cabeça, quer só ver eles fazendo o que estão fazendo e... Não. Diga que a sua casa é uma casa de oração. Não precisa ter um grupo de oração todo dia na sua casa, não. Mas se você não consegue, pelo menos uma vez por semana, reunir seus filhos em oração, tem algo errado nessa casa de cristão. Tem algo errado nessa casa que tem o nome de família cristã, mas ela não se reúne em nome de Cristo. O batismo deu a graça, mas essa graça está secando, mas essa graça não está sendo fecundada, porque está faltando profeta. Está faltando profeta que tenha voz, está faltando profeta que puxa a rédea, está faltando profeta que não queira agradar, ficar bonzinho, ser o coleguinha do pai, desculpe, dos filhos. Está faltando profeta que puxe a graça de Deus para essa casa. Por favor, pai, por favor, mãe, estabeleça que na sua casa oração é prioridade. Pelo menos uma vez por semana se reúnam. Se reúnam para rezarem o terço, se reúnam em torno da palavra de Deus. Se marcar uma festa amanhã, aparece gente de tudo quanto é lado. Mas marca para rezar o terço amanhã.
Dia de Nossa Senhora, todo sábado, consagrado a ela. Começa com não precisa reunir muita gente, não. Basta os seus filhos. Basta vocês em casa. Eu vejo todo mundo participando de lives aqui, acolá. Não desliga live, desliga canção nova, desliga tudo que você puder, mas reúna seus filhos. Isso é muito mais importante, gente. Eu agradeço a você que você está agora aqui ligado, mas eu prefiro ver você muito mais conectado com família. Porque família que não se reúne, família que não se olha, família que não reza junto, o milagre da graça não acontece. Não adianta você querer buscar o milagre nessa missa, naquele lugar, se você não faz ela acontecer em casa. Claro que eu sei que não é fácil. Eu venho de uma família de 10 irmãos. Eu sei que a mamãe muitas vezes tinha que rezar sozinha, porque ninguém queria rezar com ela, mas nunca deixou de rezar. Se chegasse em casa, 6 horas da tarde, podia saber que essa hora ela estava lá rezando o terço. E quem chegasse, não importava, tinha que rezar também. Por que na sua casa não tem hora para rezar? Por que na sua família não tem profeta que traga a graça mesmo da oração? Porque é isso que traz cura, libertação, restauração para os nossos. Precisa ser aquela coisa cansativa, que senão também daqui a pouco seus filhos estão sufocados. Mas precisa ter momentos. Precisa ter pelo menos um momento onde família seja família orante na presença de Deus. Hoje, a igreja nos dá a graça de celebrarmos Santo Inácio de Loyola. Eu sei que quando a gente fala de Santo Inácio de Loyola, nós lembramos da Companhia de Jesus, dos jesuítas, até porque a nossa evangelização devemos demais aos jesuítas, desde o São José de Anchieta, e todos eles que vieram, fundaram São Paulo, fizeram a catequização, a evangelização dos índios. Mas Santo Inácio de Loyola, a quem temos a graça de ter fundado a Companhia de Jesus num momento tão importante da história da igreja, ele foi uma resposta muito sincera, muito autêntica àquilo que foi a Reforma Protestante. Ele deu uma resposta, uma contra-reforma. Mas é bonito ver que a verdadeira reforma Deus fez foi no coração de Inácio. Porque, sem querer diminuir ou ser apelativo, mas Inácio era muito mundano. A cabeça, o coração, a mentalidade. Era um jovem mundano, mas que vivia mesmo no mundo, impregnado com esses valores todos perdidos. A cabeça era cheia de coisas frívolas. Ele tinha uma tendência para as paixões, a sensualidade, a violência. Gostava de enredos, de contos. Isso incitava o coração dele. É por isso que em Deus tudo tem jeito. Por isso que em Deus nada é perdido. Porque o dia que esse jovem Inácio caiu enfermo, caiu doente. Ele estava lá no leito de um hospital, jogado para se recuperar. Caiu nas mãos dele um livro muito grosso, chamado A Vida de Cristo. Ele olhou para aquele livro ali, ele achou a coisa mais sem graça do mundo. Primeiro porque era um livro grosso. Depois porque não era um assunto interessante para ele. Claro que ele ouviu falar de Jesus, sabia quem era Jesus, como todo mundo já ouviu falar. Mas tudo que uma pessoa doente, enferma, que nós chamamos de paciente, não tem a paciência para ler isto. Ainda mais ele, que gostava de literaturas com outro gosto. Só que, naquele momento em que ele estava ali na cama, doente, não tinha outra coisa para ele ler. Estava lá, botaram lá do lado da cama dele,
Então ele, para contrariar, e foi só para contrariar mesmo, ele pegou aquele livro para ler. E começou a ler uma página, ler outra página. Ele não achava graça nenhuma. Ele não via assim nada de interessante. Mas ele quis contrariar ele mesmo. E continuou lendo uma página e continuou lendo outra. E ele foi, quando viu, ele leu o livro todo. E aí, aconteceu uma coisa muito interessante. Inácio era um cara, desculpa a expressão cara, mas ele era um cara mesmo, um jovem mesmo, muito sagaz, muito inteligente, intelectual. E aí ele prestou atenção numa coisa. Ele disse o seguinte: ora, eu peguei esse livro para ler e não achei graça nenhuma nele. Mas, quando eu terminei de ler, esse livro me deixou uma paz que eu ainda não tinha experimentado. E eu lembrei de uma coisa. Quando eu pegava aqueles livros que eu gostava de ler, de guerra, de combate, nossa, isso me excitava, me deixava... Mas quando eu terminava de ler, não ficava nada de bom em mim. Eu ficava pesado, vazio. E aí, ele fez o primeiro discernimento no espírito. O que ele percebeu no seu espírito? Que aquilo que ele antes saboreava e tinha até um gosto bom na boca, os livros, a literatura que ele lia, o paladar parecia bom, mas depois não deixava nada de bom nele. Mas aquilo que ele leu, e no primeiro paladar, no caso, né, o Evangelho, a vida de Cristo, era pesado ler. Você sabe que ler Bíblia não é fácil, né? Ler aí as historinhas, as fofocas de revista, pode ser até mais gostoso para você. É o que a maioria gosta de ler. Mas o que é que fica? O que é que deixa mesmo na alma quando você lê essas coisas todas? Mas você pode fazer a experiência. Lê a palavra de Deus. Você, no primeiro momento, pode não compreender, não entender o que é isso, mas ela deixa o rastro de Cristo em nós. Ela deixa a marca do Cristo em nós. E desde aquele dia que Inácio leu a vida de Cristo, Cristo não parou mais de incomodar o coração de Inácio. Aquilo ficou lá remoendo, remexendo dentro dele, e começou uma transformação interior sem igual. De modo que ele quis ler de novo, e foi lendo, ele foi se apaixonando, ele foi entrando nas letras, e depois o Evangelho, que era o livro que ele desprezava, que não tinha sabor nenhum, tornou-se o livro da sua vida. Mas por quê? Porque Inácio soube fazer o discernimento no espírito. Veja, um jovem ou qualquer um de nós pode achar muito gostoso passar uma noite numa noitada da vida, bebendo, a hora você nem vê passar. Quem passa nessas coisas aí? Mas depois o que é que fica no outro dia? O vazio, a ressaca, inclusive a ressaca moral. Você chama um jovem, uma pessoa, para vir passar uma noite aqui na vigília. Nossa, só de falar vigília já dá até dor de cabeça. Ih, vigília, e a noite toda rezando. Ih, a vigília parece que nunca passa. Mas desculpa, pode ser pesado vir rezar. Uma vigília, rezar o texto, pode ser muito. Mas depois que você o faz, gostando ou não gostando, você pode ter certeza. O coração não é o mesmo. A marca de Cristo fica impressa na alma. E é por isso que eu tenho dito para as pessoas: leia a Bíblia. Medite a palavra de Deus, com vontade ou sem vontade, gostando ou não gostando, entendendo ou não entendendo. A marca de Cristo fica em nós. Ele vai mexendo, ele vai cutucando, ele vai agindo em nós.
só pelo fato de nos voltarmos a Ele, porque é Ele que está ali falando a nós. Ainda que não o compreendamos, ainda que não o amamos como deveríamos amar, mas faça como Inácio, que um dia, só para contrariar, se voltou para ler no leito do hospital a vida de Cristo. Então se contrarie muito. Para de ficar fazendo seus gostinhos e seguindo essas tendências mundanas, humanas que está em nós, e nos contrariemos mais. Leia a palavra de Deus, se volte para a oração e leve inclusive isso para os seus, com vontade, sem vontade, querendo ou não querendo. Dê esse banquete que realmente alimenta a vida e comece a discernir, como Inácio começou a fazer na sua vida, o que de fato faz bem à alma, o que de fato alimenta o coração, o que de fato é bom para o espírito. Isso é sabedoria. Não vai engolindo tudo aquilo que os outros nos dão, porque no primeiro momento é bom. Mas depois o que fica? O que de fato permanece em nós? O que de fato realmente provoca em nós? Pode começar a olhar para cada coisa na sua vida. Por exemplo, eu sei que tem pessoas, até porque isso é um vício, talvez um dos mais comuns que a humanidade conhece, casas, famílias, mas as pessoas em geral gostam de falar da vida dos outros. Gostam mesmo. Isso é mais do que um esporte na vida de alguns, é um hobby, até de prática diária. Se não pode ir na casa, liga, usa os meios aí que tem, porque fofocar é uma doença espiritual, é das mais graves, inclusive. E tem pessoas que realmente têm prazer em fazer isso. Se não tem uma coisa para fofocar, ele inventa, mas tem que dizer alguma coisa. E aí, comadre, e as novidades? Quando pergunta por novidade, está perguntando por fofoca, na verdade. Até porque quem trabalha com isso, até em meios de comunicação, quando não tem, inventa. Que o ouvido está acostumado. Mas diga você, o que é que fica em nós? Depois de falar e de ouvir as fofocas da vida. Porque o verdadeiro nome dessas falas e conversas que nós damos uns para os outros é maledicência. E maledicência é o mal mesmo. É falar mal dos outros. E quem fala mal só pode ficar mal e levar mal para os outros. E eu estou vendo como as pessoas têm ficado doentes, deprimidas, depressivas, azedas, amargas, de tanto ouvir o que vem de mal dos outros. Desculpa, as doenças que nós temos, muitas delas entram por aqui, ó. Aqui pelos ouvidos. Do ouvido vai para a cabeça, da cabeça vem para o coração e do coração vai para todo o corpo. Se eu chego e falo uma coisa boa para você, o evangelho é uma coisa boa demais, é a boa nova, oh que beleza, se ela entra pelo ouvido, se vai para a cabeça, até a dor de cabeça é curada. E se desce para o coração, meu Deus, o coração é outro. E se do coração a gente espalha pelo corpo, vai ter saúde, vigor e vitalidade. Porém, a gente mal escuta o evangelho, né? A gente nem dá muita ouvida a ele, escuta por escutar. Agora, as coisas más a gente escuta até com gosto. A gente até para. Tem pessoas que viram à noite contando maledicências, indecências e coisas da vida dos outros. Você acha que você vai ter um bom sono? Você acha que você vai ficar bem depois? Vai não. Aquilo entra pelo ouvido, do ouvido vai para a cabeça e a cabeça é a doida da casa, né? Ela fantasia, ela cria coisas e depois leva para o coração. E aí o coração
Pronto. É onde tudo aqui se confunde dentro de nós. Porque, inclusive, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E por isso nós estamos cheios de acusações, de brigas, de confusões, de ataques uns aos outros. Porque entra muita coisa por aqui. Mas entra mesmo. E como nós não temos o dom que Inácio passou a ter, que é o dom do discernimento dos espíritos, porque depois disso Inácio cortou. Espíritos malignos, por aqui não entra mais, por aqui não entra mais, e para aqui não vai mais. Mas infelizmente nós não fazemos isso. Infelizmente nós deixamos entrar por esses ouvidos, nós permitimos entrar por esses olhos, o que é mal, o que faz mal, e é por isso que ficamos mal. E é por isso que nós estamos deprimidos para baixo. E aí eu preciso dizer a você que depois de assistir, por exemplo, uma tarde inteira, os nossos canais de televisão comum, é difícil a pessoa ter uma saúde normal. Eu digo saúde mental. Depois de você dar atenção 10 minutos para uma pessoa fofoqueira, eu acho difícil você ter uma saúde normal. Eu acho difícil. Inclusive eu tenho repetido que a saúde, ela não começa no corpo. O corpo é onde se decorre, mas a saúde começa na cabeça. E como nossa cabeça se enche de coisas velhas, estragadas, que os outros trazem para nós, é por isso que nós ficamos assim. Por isso hoje, eu queria que você invocasse a intercessão de Santo Inácio de Loyola. Queria que você realmente invocasse os méritos e as virtudes desse homem de Deus, esse santo de uma grandeza espiritual enorme. O nosso Papa Francisco é jesuíta e ele usa muito disso na sua espiritualidade, afinal de contas é um filho de Santo Inácio de Loyola. Você já deve ter ouvido pelo menos uns 40 sermões do Papa, ele falando, por exemplo, sobre o mal da fofoca. Inclusive a igreja, os nossos grupos de oração, está cheio dessas ervas daninhas, destrutivas, maldosas, que corroem a alma, o espírito, mas nós achamos que é bobo, que é coisa boba e não é. Corrói, destrói e faz muito mal a nós. Por isso, peçamos mesmo a Santo Inácio de Loyola, peçamos que ele realmente suplique a Deus para nos dar aquilo que o Espírito Santo deu a ele, discernimento dos espíritos. Porque tem espírito que é de Deus, e o que é de Deus edifica. Mas os espíritos mundanos, os espíritos malignos, estão aí. E não estão só lá no mundão, não, estão em nós, inclusive. Porque a gente também é assim. Nós levamos o Espírito de Deus para os outros, mas como a gente não cortou o espírito mundano, levamos o mundão para os outros. A gente não leva fofoca, a gente não fala da vida dos outros, a gente não leva amargura, azedume, rancor, ressentimento. Então, começar em nós, começando em mim, começando em você. Pegamos aquela espada do Espírito que Paulo fala e cortemos, por favor. Mas cortemos a cada dia. Façamos um discernimento muito apurado. Olha, isso aqui não é de Deus, não. Quando chega alguém na sua casa, chega às vezes com uma malícia, com uma conversa, tenha logo o discernimento. Porque se você não tem o discernimento logo, aquilo entra e depois não vai mais embora. Eu podia falar tanta coisa, do discernimento de fazer amizades, do discernimento do que vamos conversar, do que não vamos, do discernimento de quem a gente precisa ouvir, de quem não pode ficar ouvindo. Peçamos tamanha graça, porque hoje o que nós mais precisamos é ter discernimento. Nem tudo que aparenta ser luz é luz. Nem tudo que fala de Deus é de Deus. Nem todo mundo que fala bem bonito fala a verdade.
Se não tivermos discernimento no Espírito, estaremos trocando o que é autêntico por fakes, por falsidades e por enganos e ilusões. É só no Espírito, e aqui é Espírito de Deus, é Espírito Santo, que teremos verdadeiros discernimentos para fazer escolhas na vida. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós.